Hoje o mundo esportivo foi surpreendido com a prisão do presidente do Comitê Olímpico Brasileiro, Carlos Arthur Nussmann. Um ano depois do Rio sediar, a primeira Olimpíada na América Latina, o homem forte do COB foi alvo da Polícia Federal na Operação Unfair Play, um desdobramento da Lava Jato. Junto com Nussmann, o diretor-geral de operações da Rio 16, Leonardo Griner, também foi detido. Eles são suspeitos de terem participado da compra de votos para que o Rio de Janeiro recebesse os Jogos Olímpicos no ano passado. Os empresários também teriam se encontrado com o empresário Arthur Soares, acusado de pagar milhões de reais em subornos ao ex-governador Sérgio Cabral, que está foragido. Mas vamos diretamente para o Rio de Janeiro. O nosso repórter Rodrigo Viga acompanhou tudo e traz os desdobramentos. Depois a gente discute aqui no programa. Coloca aí, Wilson. Vai lá, Viga. Boa tarde para você, boa tarde para o ouvinte internauta da Jovem Pan. Foi preso nessa quinta-feira aqui no Rio de Janeiro Carlos Arthur Nussmann, que há 22 anos comanda o Comitê Olímpico Brasileiro. É acusado pelo Ministério Público e pela Justiça de intermediar a compra de votos, principalmente de africanos, para que o Rio de Janeiro fosse escolhido como sede dos Jogos Olímpicos de 2016. Agora, há uma série de denúncias envolvendo Carlos Arthur Nussmann, por exemplo, de avanço patrimonial de quase 500% do Pan-Americano até a Olimpíada de 2016 e comprar, de forma tanto quanto estranha, um apartamento de $1,5 milhão nos Estados Unidos, com dinheiro de uma conta das Ilhas Virgens Britânicas. Há também suspeita de fazer um dossiê contra oposicionistas dele na disputa pela presidência do Comitê Olímpico Brasileiro, de oferecer vantagens a empresários que faziam parte do grupo de Sérgio Cabral Filho. O Nussmann deixou a sede da Polícia Federal agora há pouco e seguiu para o presídio de Benfica, na zona norte da capital, onde está preso, inclusive, a quadrilha do ex-governador Sérgio Cabral e o próprio ex-governador. Seria esse o verdadeiro escritório do crime em Benfica, companheiros? Augusto Nunes, eu começo com você. Olha, eu acho que é a queda do último pilar de um plano multibilionário que começou a ser montado em 2007, quando o Brasil foi escolhido, ganhou a disputa para se tornar a sede da Copa do Mundo de 2014 e prosseguiu em 2009, quando o Rio foi escolhido, ganhou a eleição para a sede da Olimpíada de 2016. Aí, vamos lá. Veja o quadro que eles imaginaram, né? Na Copa do Mundo de 2014, o Brasil seria campeão, né? As obras de infraestrutura iam transformar o Brasil numa imensa Barcelona, depois da Olimpíada que foi feita lá. A Dilma se reelegeria com facilidade. O Brasil, já disse, seria campeão. E o Sérgio Cabral já começaria a se transformar no vice-presidente, o candidato a vice dos sonhos de qualquer um. Qualquer candidato a presidente de qualquer partido. Deu tudo errado. Nem precisa falar do 7-1 contra a Alemanha. Foi o começo da queda da Dilma, a eleição dela, em 2014. Ela não conseguia assistir aos jogos, o Lula não apareceu e o Brasil ficou inundado aí por elefantes brancos. Aí estamos pagando a conta. Em 2009, eu consegui a Olimpíada, eu chamava essa Copa de Copa da Roubalheira, desde o começo. Aí começou a Olimpíada da ladroagem. Em nenhuma das obras o Nussmann deixou de ganhar dinheiro. Nenhuma. Até porque ele também é incorporador imobiliário. Ele ganhou dinheiro com isso. O Rio também seria a cidade dos sonhos, né, de qualquer cidadão do mundo. O Eduardo Paes sairia como melhor prefeito da história, depois de 2 anos nos Estados Unidos, voltaria como candidato a presidente. O Sérgio Cabral ficaria, então, seria canonizado. E o Nussmann poderia ser presidente do Comitê Olímpico Internacional. Deu tudo errado. O Rio quebrou, Sérgio Cabral está na cadeia, Nussmann na cadeia. O Eduardo Paes está praticamente foragido, a turma do guardanapo na cadeia, e aí que tá. Esqueceram, sem contar sem falar nos hoje figurantes, a Maria Marim, Ricardo Teixeira, todos os casos de polícia. É aquela história atribuída ao Garrincha, né? Que se não é verdadeira, é muito boa. Esqueceram de combinar com os russos. No caso, esqueceram de combinar com a polícia.
cronologia interessante que o Augusto fez aqui, né, o Andreasa, vai você. Aliás, como é que tá a cidade do Rio de Janeiro? A gente tem falado muito aqui ultimamente, né? Enfim, legado nenhum. Vai lá. Nenhum. Nesse cenário descrito pelo Augusto, apenas um personagem ainda tem alguma viabilidade eleitoral. E tem viabilidade eleitoral exatamente pelo cenário de desgraça, curiosamente, por esse motivo, o cenário descrito pelo Augusto Nunes, que é o Eduardo Paes, né? De tal forma se encontra abandonado o estado do Rio de Janeiro por aqueles do partido do Eduardo Paes, né? E de tal forma é desastrosa a gestão municipal do Marcelo Crivella, que para muitos ainda nem começou, né? O que, aliás, seria bom em certo sentido, né? O que o cidadão aqui do Rio de Janeiro mais gostaria é de não ter governantes assim ostensivamente presentes. Só que o Marcelo Crivella exagera na sua ausência, né? Então, esse estado de coisas, objetivamente falando, eu não estou fazendo juízo de valor, não estou emitindo a minha opinião favorável ao cenário, estou descrevendo como eu o analiso. Deixa o Eduardo Paes em condições altamente favoráveis, apesar de todo esse cenário, para ser o candidato a governador eleito no ano que vem. Eu escuto da boca das pessoas, mesmo pessoas que jamais votariam no Eduardo Paes, a manifestação segundo a qual, considerando a fauna que aí está, a fauna em que se deve considerar o Rodrigo Maia, né, em ascensão, que votariam no Eduardo Paes para governador. Sobre a situação do esporte olímpico no Brasil, do esporte de modo geral, mas mais amplamente que isso, da nossa capacidade de organizar grandes eventos, né? Houve um triunfo, uma ideia de triunfo de parte do brasileiro com a conquista da Copa do Mundo e da Olimpíada, né? Como se fosse um salto civilizatório, manifestação da nossa competência. Nós ficamos sabendo agora de que não foi nada disso, de que o troço todo foi comprado, de que é fruto da corrupção. É bom que nos coloque em nosso lugar. Nós não temos condições competitivas, em condições normais, nós não temos como competir com países sérios, a não ser por meio de corrupção. O que o Brasil pode organizar bem é o carnaval, né? É a escola de samba, claro, já está na mão dos bandidos. Perfeito. Então, é isso. Essa é a nossa vocação. O Madu, aliás, eu estava lendo uma matéria do Globo aqui que mostra um pouquinho as imagens do Nussmann lá na farra dos guardanapos na noite anterior, né? E essas imagens, de certa forma, reforçam um pouquinho as suspeitas do Ministério Público Federal no âmbito dessa chamada Operação Unfair Play, de que a farra dos guardanapos pode ter sido uma comemoração antecipada da vitória do Rio de Janeiro em 2016, né? Acho que isso é um dos motivos do que foi falado hoje lá no Ministério Público Federal, porque de fato eles já estavam comemorando ali que o Rio seria a sede da Olimpíada de 2016, não, Madu? Pois é, eu acho que eles já estavam comemorando antecipadamente, mas nada como um dia após o outro, como uma noite no meio, né? Como diziam os antigos. Essa prisão do Carlos Arthur Nussmann foi muito pitoresca, né? Porque teve alguns detalhes. Ele fez uma declaração retificadora do imposto de renda agora no dia 26 de setembro, já no meio, ele já era rolado, já era réu e resolveu para declarar que tinha 16 quilos de ouro. Eu queria saber se isso foi uma ideia dele, se foi uma ideia de um inimigo dele, né? Ou foi uma ideia totalmente imbecil, né? Porque é subscrever, né, uma prova de crime. E ele mostrou que ele conseguiu mais ouro da Olimpíada que o próprio Michael Phelps, 16 quilos. E o que é curioso, né, que o bairro mais aristocrático do Rio de Janeiro, o Jardim Pernambuco, está virando uma verdadeira comunidade, né? Como a Rocinha, como o Borel, porque lá só mora bandido. Aliás, retifico, o meu amigo, compadre Hélio de la Penha, ele mora lá, aliás, pelo sistema de cotas, né, claro. Mas tem muita gente boa no Jardim Pernambuco, mas só tem bandido, é o Rei Arthur, Carlos Arthur Nussmann, é uma bandidagem internacional. O problema do Nussmann
Obrigado. Fala com o Tutinha. O Griner, o caso deles é mais complicado. Bem lembrado, Griner, bem a questão lembrado. deles vai para fórum internacional. Está na França, vai para a Suíça, porque eles estão ferrados com o PH, entendeu? E isso é muito bom para a imagem do Brasil, essa prisão desses dois bandidos, porque mostra que há um lado do Brasil que é sério, há um lado do Brasil que, como a Andreasa disse muito bem, não tem essa mania triunfalista, é um país de gente séria, que sabe o que pode e o que não pode fazer, que sabe até onde pode ir, mas infelizmente o Brasil foi governado por um bando de cafajeste. Como eu falei há 13 anos atrás do Manhattan Connection, mas o Lucas Mendes faz questão de não me chamar lá para voltar, não sei porquê, devem estar proibindo ele. Mas enfim, isso é bom para a imagem do Brasil, e o que, para mim, o batom na cueca do Nussmann foi chamar para advogado dele o notório criminalista Nélio Machado. Esse advogado oficial dos bicheiros cariocas, né, Andreasa? É sensacional. Vai lá, Andreasa. Mas precisa de advogado, né? Alguém tem que defender. Eu não questiono. Uma coisa que eu aprendi é não questionar. A gente pode criticar a atuação do advogado, mas alguém tem que fazer esse trabalho. É necessário que o cara seja defendido. Eu, na verdade, vou insistir aqui no ponto que me parece o mais sempre grave. Tem alguém que tem que fazer um trabalho sujo, vítima, né? Ficar na porta da cadeia. Mas Desculpa, o trabalho do advogado não é sujo, né? É necessário. Mas isso não tem, isso aqui a minha questão não tem importância, mas o que eu vou dizer tem a ver conosco, Marcelo Madureira, especificamente, nós que moramos no Rio de Janeiro. É verdade. Que é o seguinte, tudo isso tem impacto. Aliás, impacto imediato na vida do carioca e do fluminense, né? Vocês vejam que nós que moramos na Zona Sul sentimos esse impacto. Imagina o restante da cidade, do estado. Eu me lembro claramente, já falei disso aqui, no dia imediatamente após o fim da Olimpíada, porque a Olimpíada foi uma ilha da fantasia, né? Era possível transitar pela cidade, a cidade blindada, aliás, naquele modelo conhecido aqui. Nesse tipo de ocasião, nesse tipo de evento, serve para a Olimpíada, serve para a Copa do Mundo, serve para Rio 92, para tudo isso. Há uma espécie de pacto silencioso entre governo e criminalidade, de modo que nada acontece e você parece estar em Manhattan, né? Você circula, é uma festa, é uma alegria, não há nenhum perigo. No dia, e nós sabíamos que isso era uma bolha, nós sabíamos que o Rio já estava quebrado, a situação do Sérgio Cabral na Olimpíada ele já estava preso, inclusive, a casa já tinha caído para esse pessoal todo, mas havia aquela bolha, aquele cenário artificial empurrado com a barriga por causa da Olimpíada. Eu nunca me esqueço do dia absolutamente seguinte ao término do troço, em que houve um tiroteio em Ipanema, no bairro onde eu morava na ocasião, em que um traficante foi alvejado, eu falei aqui no programa, foi alvejado não falei aqui no programa, que o programa nem existia, tô maluco, mas alvejado de cima do morro, no Cantagalo, e caiu, e as imagens fotografando e filmando aquilo. Logo depois o farsante do Beltrame saiu, e nós ficamos entregues ao que está. Essa situação da segurança pública, sobretudo, é o principal reflexo dos roubos, da barbárie acontecido nesses grandes eventos aqui no Rio de Janeiro. E quem surfou nessa onda foi o Lula. O Lula que dizia que ele, a Dilma, né? Nem complexo de vira-lata. Quem acha que não deveria fazer a Olimpíada no Rio, nem a Copa aqui no Brasil. Pessimista, né? Todo mundo é pessimista. E nós fazemos, etc. Era a época, convém lembrar, do pré-sal. Pré-sal, que era aquela coisa espetacular, a dádiva de Deus, que resolveu os problemas da educação, da saúde. Os estados começaram a disputar a verba do pré-sal. O Brasil é inverossímil, não, é muito louco. Lembra? Né? Discutiram no Congresso quem vai ficar com o quê, não tinha nada. Até hoje está lá no fundo do mar, como está há alguns milhões de anos, e o Brasil não sabe ainda buscar o petróleo do pré-sal. Ninguém sabe que tamanho tem também. Agora, só para completar o negócio dos advogados, tá certo. O Andreasa, todo mundo tem direito de defesa, mas vocês podem anotar. Se um dia eu chegar para vocês e eu sou acusado de alguma coisa, aí vocês podem começar por aí. Falar, quem é o teu advogado?
Aí eu falo, Nélio Machado, pode me prender porque eu sou culpado. Se fosse juiz, eu adotaria esse critério. Quem é seu advogado? Nélio Machado, então você está condenado, vamos discutir sua pena. Aí tal, o tamanho do que você fez e tal, só por isso. Vai, Madu. Bom, o meu retorno aqui está meio prejudicado. Eu ia mandar até uma mensagem aí para o Reginaldo, mas enfim, prevejo que estamos ainda no assunto aqui do Nussmann, né? Pelo que eu acompanho. Eu só queria falar uma coisinha sobre o Eduardo Paes, as pessoas estarem comentando dele ser um candidato natural ao governador do Rio de Janeiro. Olha, pessoal, agora que estão mexendo nesse novelo. Tem que esperar. Eu acho muito difícil o Eduardo Paes não estar envolvido em algum estágio aí dessas jogadas todas que a gente teve aqui nas Olimpíadas, porque seria de estranhar, né? Seria de estranhar que ele, ao menos, não fosse conivente, né? Ou silente, né? Ou ficar de bico calado, sabendo de todas as jogadas nefastas que estavam ocorrendo, que prejudicaram, como o Andreasa falou muito bem, enormemente a cidade do Rio de Janeiro. Essa é a minha preocupação. Alguma coisa aí, Andreasa, pra gente virar a página aqui da Olimpíada, ou vamos tocando em frente aqui? Que a gente não sabe, a gente pode presumir, projetar, mas nós não temos isso que virá, né? Nós não temos ainda a bola de cristal, a gente pode projetar, não temos como falar sobre o que talvez venha, o que esperamos que venha. Com base no que há hoje e há um arranjo em curso, o cenário, a se desconfiar ou não desse cenário, mas o cenário, por incrível que pareça, dada também a precariedade das opções aqui no Rio de Janeiro, isso é o que a gente percebe, é o que eu percebo ouvindo as pessoas, o cenário é favorável à candidatura do Eduardo Paes a governador, inclusive porque, goste-se ou não, né, o cara foi um prefeito aprovado pela população do Rio de Janeiro. Essa é a verdade, goste-se ou não. Agora, se vai ser implicado, se a casa dele vai cair mais adiante, aí nós reavaliaremos esse cenário. Mas vejam, a coisa é tão bizarra aqui no Rio, está todo mundo de tal forma implicado, que de repente teremos que votar no menos pior, hein? Isso aí. Bom, gente, vamos... Não será a primeira vez, né, Andreasa? O que foi, Madu? Mas é sempre assim, aliás. É sempre assim, aliás. É a primeira vez que a gente vota no mesmo pior. É sempre assim. É o que a gente sempre faz, né, Andreasa? É isso mesmo. É o que a gente sempre faz, tem toda a razão. É o nosso caso. A gente está ferrado mesmo.